Bem-vindos a mais um Católico Cê Sabia, nessa manhã de terça-feira, 1º de fevereiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que depois vai escutar em outros momentos. Aqui é o Padre Felipe Neco. E aqui é o Padre Renan, uma alegria de novo estar com vocês, começando fevereiro já com muita alegria, como sempre, com entusiasmo, mas com requintes de despedida também, né? Pois sim, pois hoje, né, gravamos o último programa aqui juntos, o Padre Renan e eu, pois já hoje, na tarde, final da tarde, pois já estou partindo para Arujá, São Paulo, próximo a Guarulhos. Eu tenho falado para todo mundo, 40 minutos de Guarulhos, hora e meia, mais ou menos, hora e 15, sem trânsito, hora e meia, antes de Aparecida. Quem passar por lá, só dá um tchauzinho, só dá um oi, manda uma mensagenzinha aí no inbox, alguma coisa, só avisar, estamos passando por aí e pois, a gente recebe lá. Tem até se marcar com antecedência, até reservo a missa para celebrar para quem passar por lá. Então, pois, aproveitem. Olha, a missa exclusiva, hein? Pois, indo para Aparecida, então, parada, Arujá, Seminário Legionário de Cristo. Pois lá vamos estar. Então, pois hoje já chegamos lá. Pois sei que vou ajudar na administração, mas não sei o que isso significa muito bem. Vamos chegar lá e ver os boletos que tem que pagar. Não, sei que vai ser um pouco isso, né? Problema, conta, essas coisas. Assim é um pouquinho o tema de administrativo, pelo menos do nosso lado sempre é assim. E pois nada, pois aqui estamos depois de uma semaninha. Pois dessa vez eu anotei um pouquinho mais as coisas que eu fiz. Falei, vou colocar, encher um pouquinho o conteúdo aqui, o entretenimento santificante aqui, para poder colocar um pouquinho de história aqui. Então eu anotei pois, o principal assim que eu fiz assim de atividades, né? Que foi pois, já ainda em clima de despedida, pois aqui estávamos, né? Pois aí já não lembro nem que foi isso, né? Mas aí fomos conhecer uma lanchonete, um barzinho novo aqui próximo do seminário, que se chama O Tradicional. Então foi sugestivo o nome, então aproveitei para vamos conhecer como é. Tá, e tem seus sanduíches, seus hambúrgueres e coisinha assim, sua cervejinha, então tem essas coisinhas. Então fomos lá, eu fui com um casal, aí pois, foi uma alegria poder estar lá com a Lei e o Iago, né, que deram uma grande notícia aí de casamento próximo. Vamos estar acompanhando, quem sabe esse ano ainda, né? Pois provavelmente esse ano. Então vamos aí, se Deus quiser, estar acompanhando. E pois isso é bom porque tem a possibilidade de voltar para Curitiba, né? Pelo menos para dar um pulinho para uma celebração. Na quarta recebi pois a notícia de um casal com quem fui jantar, não vou deixar o nome, mas que recém pois deixou os anticonceptivos e já estão grávidos da segunda criança. Então foi uma alegria quando pois, compartilharam isso, né, no acompanhamento que estava fazendo, bastante recente, pois ela comentou esse desejo de deixar e tudo, e já, pois Deus já abençoou, né, como sempre, Deus já nos concede a graça. Sempre tem, pois, para eles, né, para os casais e tudo, essa realidade dessa apreensão, desse medinho e tudo, mas, pois Deus abençoa, né, e aí vão, com a graça de Deus aí já, esperando sua segunda criança. Aí na quinta fui almoçar com nossa querida Desirê, nossa pois, amiga, companheira aí da sessão de jovens do Movimento Reino Cristo, diretora, pois que fui com sua mãe, né, fui na casa dela, da mãe dela, para despedir-nos mutuamente, né? Os dois estamos indo para São Paulo, eu estou indo para a Nova Missão e ela está indo para fazer sua experiência de preparação para a vida consagrada. Vai estar convivendo na Casa das Consagradas lá em São Paulo por 6 meses, mais ou menos. E depois, se pois, confirmar, pois ela vai para o México já para fazer o seu cursinho introdutório para começar a sua vida consagrada. Então, pois fomos lá para almoçar com a mãe, pois pobrezinha vai ficar sozinha agora, tem um irmão, a Desirê, mas que já está casado. E depois, na noite, fui jantar com os queridos Antônio e a Giovana, do Neocatecumenal, que acabei de conhecer no casamento lá do Gevenca, lá, do Mateus e da Ana, lá em Piém. E ela é filha de 11 irmãos que conheci aí no casamento de Piém. E pois, muito interessante toda a história deles, pois estão aí esperando também já a graça também da concepção de um filho, estão rezando muito, são recém-casados também, casaram acho que no final do ano passado, então aí vão também aí, mas foi uma alegria também aí poder pois, estar com eles. Na sexta, depois jantei com os noivos e os pais dos noivos, que celebrei o sacramento do matrimônio no sábado, né? Na verdade, tive até 2 matrimônios, um pela manhã, para selar já o relacionamento de pois, um casal que já está esperando o 3º filho, mas faltavam aí os sacramentos. E na tarde, pois, esse casal que jantei na sexta, o Mateus e a Juliana, que foi uma
grandíssima alegria, pois estar com eles, celebrar aí pois esse dia tão especial na vida deles. E encerrei domingo, pois com minhas celebrações na paróquia Bom Jesus, lá em São José dos Pinhais, pois celebrei as 3 missas ali na manhã. E já voltei, depois do almoço também muito agradável, voltei também para já dar uma descansada pela tarde e ter os últimos momentos com a comunidade no domingo à noite, aí, no domingo de pizza aí com a comunidade. E assim foi um pouco mais ou menos as atividades principais desse final dessa semana que passamos. E hoje aqui já é terça-feira, estamos de novo com o programa, então eu falei, vamos gravar o último programa juntos fisicamente, e depois já durante a semana vamos estar fazendo meio testes para ver se conseguimos gravar pois, né, online, pois o padre aqui, eu lá, e vamos vendo como é que fica e tudo, o som, essa coisa, o tema dos microfones. Então vamos fazer uns testes aí, se não ficar muito bom, pois vocês desculpem aí o amateur, aí, o amadorismo tecnológico nosso. Mas o conteúdo é bom, Pois esperamos que seguir, sim. né? Pois esperamos que sim. E você, Padre Renan, como é que foi aí? Então, eu estive, depois que eu saí, né, eu acho que foi na mesma terça, agora não me lembro, ou na quarta, que eu fui para Joinville na semana passada e rapidamente fui a Balneário Camboriú celebrar um aniversário de uma querida amiga, Dulce. Ela é familiar de grandes amigos de longa data nosso, né? Ela é cunhada da Carol Garcia. A Carol Garcia é irmã do padre João Paulo Garcia, toda a família Garcia de longa data, muito próximo de nós, legionários, membros do Reino Christi. E agora que estão morando em Balneário Camboriú, algumas vezes vou ali para atender, para apoiar. São pais de um legionário. É óbvio que também, como instituição, temos que tentar estar próximos, apesar de que não é fácil, né? Eu falo pelos meus pais, imagina, né? A família do padre Felipe, não sei quantos legionários já foram lá. Já faz muito tempo. Meus pais também, né? Poucos padres passam por lá. Acho que o último que passou foi o padre Marcos Manchur, que já não está aqui, em Curitiba. Então, assim, é difícil e a gente sofre, e eu tento, na medida do possível, seja em Joinville, Guaramirim, e agora em Balneário Camboriú, tento visitar famílias de legionários, né? Acho que é parte do meu trabalho como pastoral vocacional também atender as famílias, mas confesso que eu estou pedindo ao Padre Pio, que me deu o dom da bilocação também, interceda aí, porque está difícil. Seria bom. Olha, cada vez eu me convenço mais de que o dom da bilocação é um dom necessário, tanto de trabalho que a gente tem. Mas depois de celebrar aquele aniversário, foi muito bonito poder celebrar. Eu quis fazer questão, mas o senhor vai celebrar aniversário? O senhor, claro, não vai viver, né? Mas na verdade aqui é uma família que tem, eu até falo aqui pedindo orações também, né? Uma família que está passando, tem muita fé, mas está passando por um momento de muita provação, né? Mesmo sofrem, mas sem perder a fé, sem perder a alegria que nos dá esperança, né? Ela está grávida do 3º filho, isso é uma alegria imensa, e esse filho está gerado já, concebido, leva tantos meses, mas ele tem uma síndrome que eu não sei dizer agora o nome, não sei dizer exatamente o que acontece, mas o fato é que os médicos dizem que ele não pode resistir a uma vida extrauterina, né? Então, me parece que é aquela síndrome que teve o filho da Rebeca Ataíde, que ficou bastante conhecido nas redes sociais, que me parece que ele nasce com meio coração, alguma coisa assim, né? Então, é muito duro, porque os médicos chamam isso de incompatibilidade com a vida, mas ela e o marido e toda a família falam, né, do Francisco, que é o bebê, que já está na barriga, no ventre, fala, não é incompatibilidade com a vida, porque existe a vida e nós somos escolhidos, né, e existe aqui uma vida que eu amo, que é o meu filho. Enfim, vivem com muita fé essa situação. Peço orações também, né, pelo Francisco, pela família, e então por isso que eu estou também bastante próximo para fortalecer nesses momentos de dificuldade. Então fui celebrar um aniversário, celebramos com a missa, e estava ali grande parte da família, uma família de muita fé, uma família muito bonita. E depois disso voltei e estive preparando intensamente o retiro que tive aqui no final de semana.
Eu acompanho, vocês sabem já, eu acompanho um grupo que de fato vou abrir outro grupo agora em março, hein? Concluímos e vamos começar em março um novo, então fica já o convite. É uma formação, é um encontro semanal, um percurso que, né, não tem prazo para terminar, o nosso durou um ano e, na verdade, 10 meses, né? Toda semana um encontro de formação com o percurso das 10 palavras. Eu até falei aqui em vários episódios do podcast Católico Se Sabia sobre os 10 mandamentos, sobre as 10 palavras, né, do padre Fábio Rosini, lá de Roma, e eu adaptei aqui a um grupo de mais ou menos que perseveraram umas 25 pessoas, 20 pessoas até o final. E como são de diversas partes do Brasil, porque eu faço online, veio num retiro aqui conclusivo presencial, vieram 5 pessoas e depois outras, me parece que 10 online viveram um retiro, 3 dias, sexta, sábado e domingo. Então eu estive aqui também com eles acompanhando como um retiro conclusivo dessas 10 palavras. Muita graça, muita transformação de abertura à vida, transformação de cura, de deixar o trabalho. Claro que a pessoa tem possibilidade, né, de deixar o trabalho para poder voltar a casa e amar seu marido, amar seus filhos, dedicar-se como mãe, que é a sua primeira vocação. Então, graças como essa que realmente transformam a vida, né? Graças de perdão do pai, da mãe, da origem, da família. Enfim, não vou falar disso porque depois a gente bate o recorde e o padre Neco fala que a culpa é minha. Mas foi o que eu fiz nesse final de semana, concluir o percurso das 10 palavras com um retiro, e depois acompanhei também aqui os nossos meninos no seminário, que um deles estava de aniversário, celebramos o aniversário do Mateus, 15 anos, lá de Joinville, e finalmente vivemos aqui ontem o nosso dia comunitário. Eu descansei, fiz meu exercício, minha caminhada, minha dieta está dando certo, graças a Deus, e aqui estamos na terça para despedir o Padre Felipe. Hoje vamos sair almoçar com a comunidade, porque também todo mundo quer despedir o Padre Felipe, mas a gente conseguiu um tempinho com a comunidade também, porque é difícil, viu? Então vamos sair hoje almoçar com o Padre Felipe e a comunidade para despedi-lo. E na tarde, provavelmente também, o Padre Felipe vai me convidar para um chopinho antes de levá-lo para o aeroporto. mas eu vou levá-lo para a viagem. Então, é isso, Padre Felipe, fica à vontade. Sim, pois vamos começar então o tema, porque já passou aqui já do entretenimento santificante, hoje eu falei um pouquinho mais, anotei um pouco as atividades que depois a gente esquece, não sei se eu vou ter muita coisa para falar semana que vem, pois paguei um boleto, depois outro dia saí para pagar outro boleto, depois outro dia saí para arrumar, organizar o centro, então não sei como é que vai ser semana que vem, essa semana toda, né? Mas vai ser um tema curto, na verdade, não é para encher linguiça, mas era um tema que muitas vezes as pessoas perguntam e não sabem a diferença, né? Eu falo, como é que é o processo da beatificação, da canonização, porque tem esse nome. Na verdade, é bem simples, né? O que eu vou falar não é toda a explicação, mas a gente vê, né? Pois a realidade dos santos, a gente passa pelo calendário, tantos dias a gente fala, alguns dias, hoje eu nem falei que foi a Santa Veridiana hoje, mas a Igreja Católica conta com mais de 10 mil santos e beatos, né? Canonizados, beatificados dentro da Igreja. E ainda que a cifra pareça assim muito, pois temos certeza que são muitos mais, né? Os santos de Deus, porque a Igreja não canonizou todos os santos que existiram, né? Porque o caminho para reconhecer a santidade de uma pessoa não é fácil, nem a Igreja a toma assim com superficialidade, porque depois de declarado para a Igreja, a princípio não pode ter descobrimento ou descoberta de coisas que não testifiquem essa realidade da canonização, da beatificação. Então a Igreja, com muita prudência, faz esse processo, né? Quando se faz o processo, quando buscam, porque sempre tem que partir em si, em grande parte dos fiéis, né? Mas o processo de beatificação e canonização dura anos, né? Algumas vezes décadas, dependendo do santo, né? E para que se inicie tem que dar-se uma série de condições, né? E o Catecismo da Igreja Católica, né? Aquele livrinho amarelo de cabeceira que vocês conhecem já muito bem, depois daquele grande tratado que o padre Renan apresentou aqui, de resumo do Catecismo da Igreja Católica, quando fala
no número sobre o creio, né? Lá no finalzinho, como fala dos santos, pois o número 828 do Catecismo vai falar assim: ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente que esses fiéis praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus, a Igreja reconhece o poder do Espírito de Santidade que está nela e ampara a esperança dos fiéis, propondo-lhes os santos como modelos e intercessores, conforme o Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium. E os santos e santas foram sempre fonte e origem de renovação nos momentos mais difíceis da história da Igreja. Na exortação apostólica Christi Fidelis Laeti. A santidade é a fonte secreta e o padrão infalível de sua atividade apostólica e do seu dinamismo missionário. Isso é o que diz o número 828, né? E fala dessa realidade de que, pois, a canonização de certos fiéis, né, que deram, né, exemplo, testemunho de vivência das virtudes, dessa fidelidade a Deus, dessa entrega à Igreja e aos homens, né, que não é reservada somente para os sacerdotes religiosos, não, é uma realidade para todo fiel, né, para todos nós. O chamado à santidade é para todos. Que a Igreja queira, pois, depois elevar aos altares, né, da santidade, da beatificação, da canonização, pois é uma realidade que depois se dedica para alguns, né? Mas vamos lá, então vamos entrar nessas etapas num processo de canonização, que são 4 passos na vida, né? Eu não vou falar sobre o processo, como se dá o processo para canonizar, né? Totalmente, né? Vou comentar algumas coisas aqui, mas não o processo certinho para fazer essa beatificação e canonização, senão dentro da vida do santo, qual é esse processo, essas etapas na vida, pois, da pessoa que vai ser, pois, canonizada, né? E o primeiro passo é o de servo de Deus, né? Quando o bispo diocesano, né, e o postulador da causa, que é quem, pois, vai elevar a causa para, pois, ser estudada, né, pedem iniciar esse processo de canonização. Então, a partir daí, pois, a pessoa se torna, né, se recebe o título de servo de Deus. E é quando vai ser apresentada à Santa Sé um informe sobre a vida e as virtudes da pessoa que já faleceu, né? A Santa Sé, por meio da Congregação para a Causa dos Santos, vai examinar o informe, né, e vai ditar o decreto dizendo que nada impede iniciar a causa, né? O decreto Nunc Lobistat, né? Nada impede para iniciar a causa. Esse decreto é a resposta oficial da Santa Sé às autoridades diocesanas que pediram iniciar o processo canônico. Então, o processo sempre vem, né, de baixo para cima, né? Vem, pois, uma pessoa que falece numa cidade, né, pois, no seu local, pois, e que já começa a ter essa fama de intercessão, ou tem uma fama de santidade de vida. Então, pois, algum geralmente é um sacerdote, ou pode ser até um leigo também que começa, se eu não me equivoco, pode ser também postulador da causa, e pois se apresenta junto ao bispo diocesano para juntar e iniciar esse processo. E aí já a Santa Sé, pois, recebendo esse processo inicial, pois autoriza, né, diz que nada impede, né, decreta que nada impede que se inicie esse processo canônico, né? Obtendo já o decreto do Nunc Lobistat, do nada impede, o bispo diocesano dita então o decreto de introdução à causa do agora servo de Deus. Então a pessoa já se fez um estudo sobre a vida da pessoa, sobre as virtudes, como foi, pois, sua vivência, seu testemunho, e assim, pois, vem essa primeira parte e já apresentado à Santa Sé, pois, a causa dos santos, a Congregação para a Causa dos Santos, pois aí ele já recebe essa resposta e, pois, já recebe o título de servo de Deus. E aí já começa todo o processo de, pois, intercessão, de, pois, pessoas que já fazem orações, já vão pedindo intercessão, porque depois uma das condições que eu falo mais na frente, pois, é um milagre depois de falecido, né? Os milagres em vida que talvez uma pessoa possa ter feito não entram, né, para o processo. Depois, a segunda parte seria, a segunda etapa desse processo de canonização, seria venerável
onde a pessoa vai se tornar venerável. Essa parte do caminho, né, de tornar-se venerável, compreende 5 etapas. Né? A primeira etapa é o processo sobre a vida e as virtudes do servo de Deus. Um tribunal designado pelo bispo, né, na diocese, vai receber os testemunhos das pessoas que conheceram o servo de Deus, que viveram com ela, que têm, pois, testemunhos para dar da sua vida de santidade. E esse tribunal diocesano, pois, não dá sentença alguma, né? Essa fica sempre reservada à Congregação para a Causa dos Santos, lá em Roma. Depois dessa etapa, a segunda etapa vai ser o processo dos escritos, uma comissão de censores, né, pois, assignados também pelo bispo, vai analisar a ortodoxia dos escritos do servo de Deus, especialmente se deixou escritos. Algumas pessoas que, pois, entram no processo de beatificação talvez não escreveram nada, nenhuma carta, mas, pois, é sua vida e são os testemunhos das pessoas que vão começar a ser analisadas, essas cartas, esses testemunhos, também por escrito. A terceira etapa, né, se inicia, pois, terminados esses 2 processos, então o relator da causa, nomeado pela Congregação para a Causa dos Santos, vai elaborar um documento denominado positivo. E nesse documento se inclui, ademais, os testemunhos das pessoas que conviveram, né, os principais aspectos da vida, virtudes e escritos do servo de Deus. Aqui, o Galo já marcou que estamos na metade. Eu até acordei aqui. Já estava quase dormindo aqui com o meu tema aqui. Pobrezinho está cansado, dormindo tarde. Mentira. Mas na verdade, o que eu estou pensando enquanto ele está falando é preparar a beatificação do Padre Felipe dia. Né? Ixi, nossa, mas nem fala isso aí, que até treme os ossos aqui dos mortos aqui, dos falecidos aqui. Estão longe disso ainda. Mas é que o Galo foi forte hoje. O Galo tá acordado, o Galo já está preparado para viajar já. O Galo vai para São Paulo, o Galo. O Galo vai para o já também. Então, essa, pois... Depois, então, desse documento, que se incluiu, então, os testemunhos, né, de todas as pessoas que conviveram, que, pois, tem, pois, coisas que falar da pessoa, do servo de Deus, né, os principais aspectos da vida dele, as virtudes e os escritos do servo de Deus. A quarta etapa é a discussão da positivo, né? O documento, uma vez impresso, vai ser discutido por uma comissão de teólogos consultores, nomeados pela Congregação da Causa dos Santos. E depois, em sessão solene, né, de cardeais e bispos, a Congregação para a Causa dos Santos, à sua vez, discute o parecer da comissão de teólogos. Né? Então, aí se recebe o documento, se elabora uma comissão, um grupo de teólogos que vai, pois, ver a vida, ver, pois, os testemunhos, e daí, pois, sai com a sua discussão e com seu parecer, que depois a Causa dos Santos vai tomar em conta. E a quinta etapa é o decreto do Santo Padre. Se a Congregação para a Causa dos Santos aprova a positivo, agora me confundi aqui, acho que é positio. Positio, né? Falei positivo, mas não é positivo, é positio, né? Porque é a posição, né? Se aprova a positio, né? O Santo Padre vai ditar o decreto de heroicidade de virtudes. Não? Então, ele que era servo de Deus passa a ser considerado venerável, porque já foi decretado que ele viveu certa heroicidade de algumas virtudes, não são, ou talvez até mesmo uma virtude, não tem que ser todas as virtudes, né? Geralmente, né, eu acho que é mais uma opinião minha, não é que eu li, mas eu acredito que, eu acho que aqui não vai falar nada, que o mártir, ele já é de entrada considerado venerável, né? Porque, pois, ele já viveu essa heroicidade da virtude ao dar a sua vida, né, em prol da fé. Então, se eu não me equivoco, ele já vai direto para venerável, né? Porque ele já demonstrou, né, claro que depois de viver essa etapa também, né, de testemunhos, de ver se realmente ele morreu pela fé e todas essas coisas, mas ele já passa por servo de Deus, porque, né, ele entra no processo diocesano e tudo, né, onde ele faleceu, mas ele já é anotado para receber essa heroicidade de virtudes, né, ele já é decretado já quando já entra como venerável. Depois, né, a terceira etapa desse processo de canonização é de beato ou bem-aventurado, um dos 2 nomes, né? Que a primeira etapa é mostrar
que esse venerável, essa pessoa que já foi considerada heróica na vivência das virtudes ou de uma virtude, é mostrar essa venerabilidade à comunidade como modelo de vida intercessor diante de Deus. Então a igreja já apresenta o venerável como uma pessoa que se pode imitar nessas virtudes ou nessa virtude. E para que isso possa ser, o postulador da causa deve provar diante da congregação das causas dos santos, pois algumas coisinhas, duas principalmente. A fama de santidade do venerável, e aí para isso se elabora uma lista com as graças e favores pedidos a Deus pelos fiéis, por intermédio do venerável. Então tem que se começar, pois, a disseminar, pois, essa fama de santidade que, pois, certamente já em vida já se tinha, né? Ser uma pessoa que já dava exemplo, né, de santidade, pois ele já tem em vida. Então, pois, o postulador tem que mostrar, né, essa já fama de santidade do venerável. E depois, segundo, a realização de um milagre atribuído à intercessão do venerável, né? Então aqui, pois, como eu falei, depois, se ele fez muitos milagres em vida, pois já nessa etapa ele tem que fazer também depois de morto, pela intercessão dele, pois também alcançar algum milagre que seja atribuído a ele, pela pessoa que rezou e que alcançou o milagre. E o processo de examinar, pois, esse presunto milagre se vai levar, né, através da diocese, vai fazer todo o processo através da diocese, onde aconteceu o fato e onde, pois, vivem as testemunhas do milagre, né? Geralmente o postulador da causa apresenta os fatos relacionados com a saúde ou a medicina, sempre vai, pois, ainda mais se são, claro, milagres que pessoas que estavam doentes, pessoas que já, pois, são documentados também todo o processo dentro, né, da hospitalização, de tudo isso, né? E o processo, né, de examinar esse presunto milagre deve levar em conta dois aspectos, né? A presença de um fato, né, da sanação, da curação da pessoa, que os científicos, os médicos devem atestiguar como um fato que vai além da ciência. Então, pois eu rezei para o santo, mas eu também, pois, fiz essa operação e removi esse câncer, né? Pois, então, pois pode ter sido a remoção do câncer, né, que tenha, pois, extinto o câncer. Então, mas tem que vir realmente pelos médicos, né, dar esse testemunho de que, pois, foi além da ciência, pois ele tinha que operar o câncer já estava ali, uma bola de tênis, e de repente desapareceu o câncer, sem ninguém tocar, sem fazer quimio, sem fazer nada. Pois é um milagre, não? E depois a segunda é a intercessão do venerável servo de Deus na realização desse fato, não, que, pois, vão apresentar, que vão assinalar também as testemunhas do caso. Então, pois, as pessoas que rezaram por essa intenção, de modo concreto, pedindo essa intercessão a esse venerável, pois ali tem que constar, pois, essa realidade, essa intercessão, esse pedido através do bem-aventurado. Depois, durante um segundo ponto dentro ainda dessa realidade do bem-aventurado, pois durante a segunda etapa, a congregação para a causa dos santos vai examinar o milagre apresentado, que vai então convidar 2 médicos peritos designados pela congregação para examinar se as condições do caso mereceriam um estudo detalhado, ainda maior, não? E aí o parecer vai ser discutido pela consulta médica da congregação para a causa dos santos, que, pois, possui, né, pois, todo um quadro médico de 5 médicos peritos que os ajudam para analisar o caso. O fato extraordinário apresentado pela consulta médica é também discutido pelo Congresso de Teólogos da Congregação para a Causa dos Santos. São 8 teólogos que estudam, pois, o nexo, a relação entre o fato assinalado, né, a curação, a sanação, pela consulta médica e a intercessão atribuída ao venerável, né, ao servo de Deus, ao venerável, né? E todos os antecedentes e os juízos da consulta médica, o Congresso de Teólogos, são estudados e comunicados por um cardeal, o cardeal ponente, como se coloca o nome, aos demais integrantes da congregação que estão reunidos em sessão. E logo em sessão solene, os cardeais e os bispos da congregação para a causa dos santos, pois, dão o veredito final sobre o milagre. Se o veredito
É positivo, o prefeito da congregação ordena a confecção do decreto correspondente para ser submetido à aprovação do Santo Padre. Né? Se é negativo, pois continuam esperando, né, que se apresente outros milagres, porque pois, ele já tem um exemplo de vida, já foi considerado pois, venerável, já é servo de Deus, já é venerável, já tem um exemplo de virtudes, né, ou a virtude de heroicidade na vivência da virtude. Então corresponde pois, a continuar pedindo sua intercessão para que pois, se alcance um milagre concreto. Depois, na terceira etapa, e com os antecedentes anteriores, o Santo Padre aprova o decreto de beatificação. Na quarta etapa, o Santo Padre determina a data da cerimônia litúrgica e depois, a última etapa, pois tem a cerimônia da beatificação. Então, ele se torna beato, bem-aventurado. E é quando já se tem a celebração, algumas vezes quase sempre em Roma, também se tem às vezes na própria diocese, né, onde pois, o beato faleceu, geralmente. Então, pois aí já tem a missa e ali dentro da celebração litúrgica solene, pois se tem pois, a cerimônia de beatificação e pois é elevado aos altares, como diz, pois o venerável servo de Deus. E finalmente, pois fala, Padre Renan. Não, eu queria que o padre concluísse primeiro, né? Mas estava pensando aqui, enquanto ele falava tudo isso, como tem pessoas que condenam até a Igreja Católica, né? Por falar dos santos, e quando falaram que alguém é santo, e como é possível falar que ele é santo, essa pessoa deve ser pecador como todos nós, e ninguém nega isso, né? Mas o que eu estava pensando enquanto o padre Felipe falava, não sei você ouvinte também, mas... exaustivo, né? Meu Deus, é assim, é uma coisa, a gente pensa, o Papa assinou lá um papel, ele passou a ser santo. Não, é todo um trabalho muito exaustivo. Imagina você ler tudo o que a pessoa escreveu, é você investigar a vida da pessoa, é você ter pessoas dentro da igreja que devem fazer um trabalho, inclusive de busca das possíveis coisas da vida negativas que talvez poderiam não mostrar que essa pessoa é digna da santidade, né? Então, assim, é muito tempo, muito prudente, é muito demorado. Se começa um processo primeiro na diocese, como o padre bem falou, e aí lê tudo que escreveu, aí fala. Imagina hoje em dia que estamos na era digital, né? E você tem que ler tudo que a pessoa escreveu, resgatar mensagens. Eu não sei como vai ser no futuro, né? Mas o que eu quero dizer é muito exaustivo, anos de prudência, de cuidado, né? Não é simplesmente, chegou o milagre, pronto. Não, chegou o milagre, mas vamos estudar toda a vida da pessoa primeiro. E aí a gente vê realmente a sabedoria, a prudência, né? E obviamente a inspiração do Espírito Santo que a igreja tem para poder realizar essa ação da beatificação de uma pessoa, né? Não é acordei hoje, eu sou papa e eu vou dizer que aquela pessoa que foi minha amiga que é muito boa é santa. Não é assim que funciona, né? Depois também porque não dá para voltar atrás, né? Depois já está levado aos altares, pois já é santa, já é beata. Então se por algum motivo tivesse algo que pois, contestasse essa realidade, pois seria complicado, né? Mas é importante o que o padre comentou, né? Não significa que a pessoa nunca pecou, né? O santo não é o perfeito. É bem importante assinalar isso. Tem muitas conclusões aqui que eu não sei se eu vou conseguir fazer depois ao final, porque algumas estão vindo durante a leitura do texto, eu vou esquecendo, mas vou ver se algumas eu vou colocando, mas uma ideia é essa, né? O santo não é o perfeito, né? A igreja não considera santo quem nunca pecou, né? Pensemos, por exemplo, pois em Santo Agostinho, né? Pois que viveu uma vida dissoluta, teve um filho fora do matrimônio, pois depois se converte, pois se torna sacerdote, bispo, pois e hoje é o grande Santo Agostinho, né? E milhares de outros mais, né? Pois Santa Maria Madalena, né? Ainda que pois essa não passou pelo processo de beatificação, creio eu, teria que até olhar nos anuais se chegaram a fazer dos santos que temos, né? Os apóstolos, pelo menos os primeiros, eu não creio nem que passaram por um processo concreto como está estabelecido hoje, né? Eles conheceram, eu acho que o grande santificador em pessoa, né? É mais já complicado. Faz diferença, né? Mas é importante assinalar isso, né? Não quer dizer que a pessoa nunca pecou, que a pessoa nunca se equivocou. Quer dizer que nessa virtude em concreta, ou em algumas virtudes,
ela deu testemunho de heroicidade. Isso é bem importante, né? Heroicidade, pois, porque ela viveu numa plenitude essa virtude, né? Viveu, pois, muito próxima do próprio Cristo. Não? Então essa é a realidade, né? Pois talvez, não sei, vamos pensar, acho que se não me equivoco, São Francisco de Sales, eu não sei qual é o processo de canonização dele, qual foi a virtude que ele teve, mas pois ele mesmo diz em algum momento que ele não era nada paciente, né? Que embaixo do escritório deles, ou talvez até foi nessa virtude que ele foi considerado heróico, mas tinha marcas das unhas assim, né, na madeira embaixo da mesa que ele arranhava de às vezes ter que se aguentar, né? Mas acredito que não foi essa a virtude, foi uma série de virtudes mais, mas certamente também sobretudo nessa capacidade de viver com heroicidade a paciência, né? Talvez ele, uma pessoa muito colérica, né, muito explosiva, pois ter que viver com paciência, pois aguentar as pessoas, né, atender as pessoas, levar as pessoas pelo caminho de santidade, pois tenha ajudado nessa heroicidade. Mas é importante ter presente isso, né? O santo não é perfeito, né? Não é que ele nunca pecou. Ele viveu uma conversão de vida, né? Talvez, né, deixou a realidade do pecado por muitos anos já finais de sua vida. Ou talvez até mesmo não. Talvez sua conversão total veio ao final de sua vida, mas durante a sua vida, pois ele deu esse testemunho de heroicidade na vivência, pelo menos de uma das virtudes ou de várias virtudes, né? Então isso é bem importante. E depois entramos na última etapa, né, que é o santo, né? Depois da primeira etapa de aprovação, né, para a beatificação e da cerimônia de beatificação, após essa etapa, né, tem que ser aprovado um segundo milagre. Então, se ele tem 10 milagres ali até a beatificação, pois vão tomar um dos milagres e vai ser, pois, beatificado. O próximo milagre tem que acontecer a partir daí. Então a igreja é exigente até nisso, ou seja, na declaração da canonização, da santificação, por dizer, de uma pessoa, pois a igreja coloca também essa exigência para que haja já uma intercessão concreta, né, desse santo, já desse beato. Então, pois depois da cerimônia de beatificação, tem que acontecer um segundo milagre, né, pela intercessão do santo, né? Então, durante a segunda etapa, a Congregação para a Causa dos Santos vai examinar esse segundo milagre apresentado, né? Depois que já foi beatificado, pois continua-se, pois, a intercessão dos santos, porque pois, a pessoa já dá. Então, tem pessoas que já rezam, que pedem a intercessão desse santo, e pois a Congregação da Causa dos Santos vai examinar um segundo milagre que apareça, que seja apresentado igual que na primeira parte, né? Então, se requer que esse segundo fato milagroso, né, como eu falei, tenha sucedido em uma data posterior à beatificação. E para examiná-lo, a congregação segue os mesmos passos que o primeiro milagre, né? Todos esses passos que a gente já comentou, de análise, de consulta médica, primeiro dos médicos que presenciaram esse milagre, depois de uma consulta médica da própria Congregação para a Causa dos Santos, e depois, na terceira etapa desse processo, o Santo Padre, com os antecedentes anteriores, também vai aprovar esse decreto de canonização. E a quarta etapa vai ser o consistório ordinário público, que é convocado pelo Santo Padre, onde se informa a todos os cardeais da Igreja e logo se determina a data da canonização. Então é um informe que já vai para toda a Igreja, todos os cardeais da Igreja, pois são informados desse novo santo, né, que vai ser declarado santo. E a última etapa vai ser, pois, a cerimônia de canonização, né? Pois uma nova celebração, uma nova missa, essa quase sempre celebrada pelo Santo Padre mesmo, quase sempre também em Roma, pois alguns papas, né, o próprio Papa Francisco também acho que tem feito já canonizações fora de Roma, quando às vezes até de visita no país de onde é o santo, onde faleceu o santo. E também, pois, também há tido também, acho que, canonizações feitas fora de Roma, ainda que não pelo Santo Padre, né, por algum delegado ou algum cardeal. No ano 2005, o Vaticano estabeleceu novas normas para as cerimônias de beatificação,
né, em outubro do ano 2005, a Congregação para a Causa dos Santos deu a conhecer 4 disposições novas para as cerimônias de beatificação, entre as quais pois, se destaca sua celebração na diocese, que tenha promovido a causa do novo beato, né? Então, pois, essa é a nova disposição, que eu já tinha um pouco comentado. A disposição pois, são fruto também desse estudo das ações teológicas e das exigências pastorais sobre os ritos de beatificação e canonização que aprovou o Papa Bento XVI, né? A primeira norma que indica que, enquanto o Papa preside os ritos de canonização, que atribui ao beato o culto por parte de toda a Igreja, os de beatificação, considerado sempre um ato pontifício, também, pois sempre é o próprio Papa que aprova, será celebrado por um representante do Santo Padre, normalmente pelo prefeito da Congregação para a Causa dos Santos. A segunda disposição de outubro de 2005, né, dessas novas disposições colocadas pelo Vaticano, estabelece que esse rito de beatificação se celebrará na diocese que tenha promovido a causa do novo beato, ou em outra localidade considerada idônea, né? Como eu falei, que pode ser também, pois em outro lugar, talvez o lugar de nascimento, o lugar da morte, que às vezes não é o mesmo lugar que começou o processo, né, de beatificação. E depois, em terceiro lugar, se indicou que, pela solicitude dos bispos e dos autores da causa, né, considerando o parecer da Secretaria de Estado, o mesmo rito de beatificação também pode ter lugar em Roma, né? Se foi pedido aos próprios bispos, às vezes, de levar o processo para fazer toda a celebração em Roma. E, por último, né, pois a quarta disposição é que o mesmo rito se desenvolve na celebração eucarística, pois a menos, né, que haja razões litúrgicas especiais que surgiram, mas que tenham lugar no curso da celebração, pois da palavra da liturgia das horas. Então, esse foi o documento último que saiu em 2005 pelo Papa Bento XVI e que deixa essas últimas normas, né? Mas a ideia realmente principal era trazer um pouco dessa realidade, porque as pessoas às vezes até ouviram falar servo de Deus, venerável, beato, santo, qual a diferença entre eles? E pois, aí mais ou menos está para vocês um pouco essa ideia que gostaríamos de passar para vocês, transmitir com esse programa, mas sobretudo, né, deixando essa realidade também, né, como falei um pouco lá no início, né? Pois a Igreja conta com 10.000 santos beatos declarados, mas a realidade é que os santos, né, no céu são muitos mais, né? E pois esse é um chamado também para todos nós, né, para cada um de vocês, do Católico Você Sabia, cada um de nós, a vivermos essa santidade. Não necessariamente vamos lá ter o nosso nome no altar, ter uma estatuazinha em que as pessoas peçam oração ou uma imagenzinha, mas, né, todos somos chamados, convidados e temos a graça para alcançar essa santidade que pois, o Senhor espera também de cada um de nós. Não? A santidade não é uma realidade para um grupo especial, né? Não é o grupo, né, de grandes homens e mulheres na igreja, só aqueles poucos escolhidos, né, que receberam um dom especial de Deus. Não, a santidade pois, é para todo batizado. Todo batizado estamos chamados à santidade, a uma vida de virtudes, né? Talvez não a heroicidade, né? Talvez não vamos ser os grandes exemplos, né, de heróis na vivência de alguma virtude, mas somos chamados a essa mesma santidade. Talvez não vamos virar pois, santos de altares, mas seremos o santo que Deus espera de nós. O Papa Francisco mesmo, né, comenta na Evangelii Gaudium, que eu acho que é aquele sobre a santidade, é Evangelii Gaudium, eu acho, né? Ele fala sobre o santo canonizado e o santo não canonizado, né? O santo de porta em porta, eu acho que ele chama, né? Ou ao pé da porta, alguma coisa, santo de casa, que é aquele santo que ninguém vai canonizar nunca, mas é uma pessoa que realmente viveu a santidade, né? E a gente vê que dia a dia a gente encontra com pessoas assim, aquela mãe, aquele pai que está indo contra a corrente, aberto à vida, educando seus filhos contra todas as ideologias do mundo e que sofre ataques diários. Isso é uma pessoa que está vivendo seu chamado à santidade. Talvez, eu não sei, né? Talvez não vai ser reconhecido pela igreja porque não vai fazer milagres, não vai ter nada disso, mas é uma pessoa que está buscando a santidade e vivendo a santidade, que é o amor a Deus em definitiva, né? Então, também é interessante isso que o padre falava agora no final. Todos estamos chamados à santidade e pedimos a Deus essa graça para que a gente possa cumprir esse chamado, né? Então, obrigado, padre Felipe.
Foi muito Pois bom estamos. entender. Eu mesmo não sabia que 50 mil, 80 mil, quanto você falou? O que? O Santos? Santos, 10 mil. 10 mil? Santos Beatos. Meu Deus. Aproximadamente. Né? Imagina, eu não imaginava que era. Não sei se tudo é para isso, mais ou mas- para menos, mas são bastantes. É, Pois tenta achar no calendário 10 mil nomes aí, é difícil. Não, mas não, está... não, meu Deus, eu fico. A minha biblioteca católica fez agora, não vou saber quando, né? Olha, já fiz muita propaganda de vocês aqui, viu? Na hora de fazer uma de nós também, né? Vou mandar um livrinho de presente, de brinde para nós. Mas eles fizeram, um dos volumes é justamente aquele livro de santo de cada dia, né? E tem muitos, muito interessante. Mas você pode buscar e ler também. Agradeço ao Padre Felipe. Não sei como vai continuar agora, mas desejamos sucesso no seu ministério. Com certeza, parada de todos os ouvintes do Católico, você sabia, quando vão para o Rio de Janeiro ou para Aparecida, tem que ser Arujá para visitar lá o Padre Felipe. Eu, né, estou indo para Arujá 2 ou 3 vezes por ano, porque é o nosso noviciado e nossos encontros de padres se faz lá. Me parece que em maio temos o encontro dos padres jovens, até 5 anos, e eu tenho Já passei. 5 anos de padre, mas você perdeu 2 anos pela pandemia, a gente não teve nada, tem que recuperar, né? Porque Tomara a casinha que lá subam é para boa. 6. Então, vou por lá, a gente vai se encontrar, depois em julho temos os exercícios espirituais anuais da congregação, a gente vai se encontrar, depois em agosto tem as profissões religiosas dos nossos irmãos legionários, então vamos nos encontrar, provavelmente em dezembro de novo a gente vai se encontrar, então Lá pelo em menos Arujá, né? lá em Arujá. Mas em março, pois eu também venho Depois aqui vamos para ver o se o Padre casamento. Felipe vem algumas vezes. Eu devo vir também para atendimento médico, para consulta médica. Então, pois, Algumas gravações a gente faz ainda ao vivo, né? presencial. Mas vamos tentar continuar por elas online. Vamos ver como vai ficar a qualidade de som e tudo. Mas vamos tentar aí manter para vocês, porque acho que também é uma oportunidade também para nós, né? Eu acredito que nesses 2 anos que já estamos foi um grande enriquecimento, né? Uma chamada para se preparar, para reler temas que a gente já sabia, ou talvez aqueles que a gente só sabia meio por cima e ter que dar uma aprofundada, e também até pois, esse puxar-nos para leituras de livros que ajudem para temas. Então, sim, tem sido, para mim, no pessoal, sido uma muito bonita experiência de estar aqui com vocês, o Católico Se Sabia. Muito bom, 91 esse. Número episódio, 91, número estamos no número 91, Bendito processo de seja canonização. Deus abençoe muito vocês. Forte abraço e se Deus a todos. quiser, até a próxima semana. Fiquem com Deus.